Então, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao segundo dia destes trabalhos. Hoje vamos ter aqui um tema muito interessante e já estamos um pouco atrasados. E por isso eu tinha aqui algumas coisas para dizer sobre este tema, e que é um tema bastante interessante, que é os que partem e os que acolhem. Ao fim e ao cabo, ontem falámos aqui muito de números, hoje vamos falar mais de pessoas. Os que partem e os que acolhem é, de facto, é onde está centrada toda esta questão das migrações. Na minha opinião, há duas razões principais para haver isto. As migrações, se a outra profissão é a mais antiga do mundo, o fenómeno social mais antigo do mundo é as migrações. E elas acontecem por duas razões. Uma, porque as pessoas têm algo que lhe foi dado por Deus, que é a inteligência e o livre-arbítrio. Isto é, cada um escolhe a forma de viver e a forma de estar e onde estar a cada momento. E outra, que são os conflitos e que são as necessidades. E, portanto, as migrações têm a ver com os conflitos, com as necessidades de paz ou necessidades económicas. Estes são, na minha opinião, as duas principais causas das migrações. E depois nós parece que não aprendemos nada, porque como isto é tão antigo, os problemas das migrações são sempre os mesmos. E estes seminários são importantes, mas são recorrentes. E são recorrentes porque os problemas que têm as pessoas que se deslocam e as pessoas que recebem são tão antigos como as migrações. Eu tinha aqui dois exemplos portugueses, para que pudessem verificar que, ao fim e ao cabo, nada disto é novo. Nada daquilo que nós estamos aqui a debater, das dificuldades que têm as pessoas que chegam, das dificuldades que têm as pessoas que recebem, nada disto é novo. Aconteceu sempre. Cabe-nos a nós e a cada momento tentar melhorar isto. Por acaso, e foi por mero acaso, num jornal aqui da região, do Algarve, o jornal da Região Sul, encontrei esta semana um artigo que veio mesmo a calhar para o tema que nós estamos aqui a debater. É de um senhor que eu não sei quem é, do nome Serafim Marques, sei que é economista, que está reformado. Ele escreveu um artigo excepcional que eu não resisto a ler-vos aqui alguns trechos. Esse senhor era da Beira Baixa e ele começa por dizer que a família dele, e naquela região, para enganar o estômago, as famílias numerosas, média era de superior a 5, 6 filhos, a única hipótese que tinham era a fuga para o Brasil ou as migrações para Lisboa e para o Alentejo. Isto aconteceu em princípios dos anos 60, 1961. E ele conta que apareceu na aldeia um feitor de um latifundiário do Alentejo, com o propósito de engajar um grupo de trabalhadores dispostos a fazerem uma campanha de cerca de 9 meses nas herdades perto de Grândola. Dirigiu-se a um conterrâneo adulto e já com experiência deste tipo de contrato, a que se dá o nome de manageiro, e este homem, já tarimbado neste tipo de prestações de serviço, iria arranjar cerca de uma dúzia de trabalhadores, dispostos a aderir a esta campanha sazonal. Seriam todos do sexo masculino e entre os 11 e os 14 anos. O manageiro bateu à porta e falou com a minha mãe e perguntou-lhe se ela estava disposta a libertar os 2 filhos mais velhos dos seus 5 filhos e que já tivessem cumprido a escolaridade obrigatória, na altura a 4ª classe. A minha mãe escolheu-me a mim, eu com 11 anos, e o mais velho com 13, para marchar e ir ganhar algum dinheiro para ajudar a mitigar as carências dos outros. Por outro lado, o facto deles abalarem de casa também era menos uma boca a alimentar lá nas suas casas. A minha mãe comprou-me uns tamancos, calçado à base de madeira e de couro, meteu algumas roupas num saco e ele partiu para o Alentejo. Um clima muito frio no inverno e muito quente no verão. Ali chegados, fiquei a saber que os trabalhadores nativos
nos olhavam com zedume e desdém e nos apelidavam de galegos ou ratinhos, os provindos da Beira Alta e de outras origens e outros destinos. Os nomes eram diferentes, Gaibéus, Aveiros, no Ribatejo, que em grupo e com capatazes ou manageiro executavam diversas tarefas agrícolas com as mãos, enxadas, foices, etc., nos latifúndios alentejanos. Nós, os ratinhos, sujeitávamos a uma vida dura e cruel. Éramos gente simples e das mais pobres da beira. Manhã cedo, antes do nascer do sol, seguíamos em grupos orientados pelo capataz, que tinha a responsabilidade de falar com o feitor. Trabalhávamos descalços e um dia, não suportando o frio do inverno, escrevi à minha mãe para me enviar uma carta, uma nota de 20 escudos, e com ela desloquei-me para comprar umas galochas. Trabalhávamos de sol a sol e comíamos mal. O ordenado líquido era 200 escudos por jornada sazonal, que era pago no final do contrato para evitar deserções. O manageiro entregou o dinheiro à minha mãe quando, na manhã do dia de São João, aportámos a Viseu, a cidade de partida, da cidade partida para o trabalho. Nunca mais fui como ratinho ao Alentejo. Depois, a imigração para a Europa e a falta de ratinhos e trabalhadores locais levou os agrários a investirem na mecanização dos trabalhos agrícolas. Esta foi a minha primeira viagem, diz este senhor, foi a minha primeira viagem e aprendeu muito, estudou, tornou-se um economista de renome. Portanto, este é um dos exemplos que eu queria aqui trazer. Um outro exemplo, que também aconteceu nesta semana, saiu em França um livro de banda desenhada, Le Portugais. Olivier Afonso nasceu em 1970, filho de imigrantes vindos de Monção, Felgueiras, cresceu nos arredores de Paris. É hoje um artista plástico e há mais de 20 anos que realiza maquilhagens e efeitos especiais para o cinema, tendo participado na concepção de alguns dos melhores filmes de França. A história desta banda desenhada, que já saiu em França e espero que brevemente possamos ver em Portugal, conta a história da chegada dos portugueses à França nos anos 70. O álbum de banda desenhada, que foi agora, conta a história de Mário e Nel, desde o momento em que foram deixados pelo passador em França e as peripécias que fizeram para chegar a Paris, onde são confrontados com a realidade dos bairros de Latos, Bidonville e a discriminação, mas sem se deixarem bater com a esperança de uma vida melhor. Inspirado na vida de Mário, que era o seu pai, ele quis, portanto, fazer uma história, e o que é interessante é que ele conta algo que às vezes pode chocar. O pai dele contou-lhe quando chegou à França para trabalhar nas obras, o capataz das obras verificou os músculos dele, os dentes, como se fosse um animal ou um escravo. Estamos a falar da Europa, 1970, não foi há muito tempo. Ele quis escrever isso. E depois também falou na discriminação que sentia, principalmente na escola, nas dificuldades que têm muitos dos nossos imigrantes. É que eles cresceram sobre duas culturas, a cultura da mãe e dos pais e a cultura francesa, onde estavam integrados. Apercebeu-se ele que crescer para os jovens não era fácil. Ele, como era grande, não tinha grandes problemas da escola, mas descobriu há pouco tempo, através da irmã, que tinha alguns problemas na escola e que muitas vezes se envergonhava de dizer que era português. E quando lhe perguntavam de onde era, ele dizia que era espanhol ou italiano. Hoje as coisas são completamente diferentes. Portanto, uma banda desenhada que se calhar é muito interessante e eu achei interessante trazer aqui para a nossa discussão, porque essencialmente aquilo que vamos falar hoje é das pessoas, daquelas dificuldades que têm. E portanto vamos ter aqui Wolfgang Herrmann,
que nos vai falar também sobre estas questões. De Itália temos Vicenço Conso, que nos falará online. Temos depois o Kamal, que também vai falar sobre a sua experiência, o Yuri Kuliov, que se seguirá. Depois iremos até Espanha, o nosso amigo Ponga, que também estará online, e terminaremos com o Vladimir Duarte, do Alto Comissariado para as Migrações. Eu passava desde já a palavra a Wolfgang Hermann para nos dar um pouco da sua visão sobre estas questões.